Ele observou o saldo da conta despencar enquanto os concorrentes lançavam exatamente o mesmo produto que ele havia idealizado. O custo daquela conversa casual no bar foi exatamente 42% do seu mercado potencial, evaporando em menos de uma semana. Ele entregou seu maior trunfo estratégico totalmente de graça aos rivais. No mundo dos negócios corporativos, estudos precisos de assimetria de informação mostram um dado assustador. Quando um movimento estratégico vaza antes da hora, o custo de aquisição daquele mercado sobe em média 22,4%. A matemática é fria e implacável. Esse mesmo cálculo se aplica diretamente aos seus projetos pessoais. Seus maiores planos fracassam constantemente, não por falta de capacidade ou esforço da sua parte. Eles desmoronam devido à inflação das expectativas alheias. Você dilui o seu ativo mais valioso ao transformá-lo em uma simples fofoca. A energia que deveria ser gasta na construção do projeto é desperdiçada na busca por validação externa imediata. Mas antes de eu continuar, você precisa entender como tudo começou e de onde extrair essa percepção exata. O que vou te dizer agora, poucas pessoas ouvem antes dos 40 anos. Existe uma engenharia silenciosa por trás das maiores realizações humanas, algo que foi deliberadamente esquecido pela nossa sociedade moderna, tão viciada no barulho constante. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes ao longo dos meus anos de observação atenta. Estávamos em uma reunião de instrução profunda, onde o silêncio da sala pesava imensamente. Naquele ambiente fechado e protegido pela Irmandade, o contraste com o mundo exterior barulhento tornou a verdade ainda mais evidente e terrivelmente cortante. Quando você fala sobre um plano ambicioso, seu cérebro libera dopamina imediatamente, criando uma falsa sensação de dever cumprido. Estatisticamente, a probabilidade de execução real daquela tarefa cai drasticamente logo após o anúncio público. Você obteve a recompensa química sem ter pago o preço do esforço, destruindo a sua própria alavancagem emocional e o foco. Essa é uma dinâmica que a antiga tradição compreendeu há muitos séculos, muito antes dos estudos neurológicos modernos. Os grandes construtores de catedrais não exibiam os alicerces incompletos para a multidão nas praças. Eles operavam em total discrição, protegendo a obra das opiniões desinformadas e dos olhares invejosos que nada poderiam contribuir para a grandeza. Trazendo isso para a linguagem financeira, a sua palavra sobre o futuro não possui qualquer valor real se não houver trabalho concreto. O verdadeiro lastro de um homem é a sua capacidade de execução silenciosa. Quando você emite promessas públicas sem garantias de realização, você está apenas imprimindo moeda falsa e gerando inflação na sua credibilidade. Cada vez que você anuncia um projeto antes da hora, você atrai sócios invisíveis para a sua empreitada. Essas pessoas não investem nenhum capital real no seu negócio, mas exigem dividendos altíssimos na forma da sua atenção e de relatórios constantes. O seu foco, que deveria estar no trabalho, passa a ser gerenciar a expectativa alheia. Existe o que chamamos de ajuste competitivo do ambiente. No mercado financeiro, um plano revelado permite que os concorrentes se posicionem antes de você, encarecendo os recursos necessários. Na sua vida, falar sobre seus objetivos dá tempo para que as circunstâncias e as pessoas ao seu redor criem obstáculos que antes sequer existiam no seu caminho. Dentro dos mistérios velados em O Ofício, o silêncio nunca é visto apenas como uma regra de etiqueta. Ele é, fundamentalmente, uma ferramenta de trabalho indispensável. Assim como a espátula serve para espalhar o cimento e unir os tijolos, o silêncio absoluto serve para concentrar a sua energia vital em uma única direção inabalável e forte. Este é um ensinamento reservado que separa os que realizam dos que apenas sonham. A diferença entre uma rocha bruta e uma obra polida reside no atrito contínuo das ferramentas em um ambiente controlado. O polimento exige pressão constante e trabalho duro, não o aplauso prematuro de uma plateia que não entende o peso da marreta. Considere a matemática fria da dispersão da atenção. Se você tem 100% de energia e divide esse foco com as opiniões não solicitadas de 5 pessoas, a sua eficiência cai drasticamente. Você gasta tempo justificando métodos e defendendo ideias, consumindo recursos mentais que seriam muito melhor aplicados na execução silenciosa e direta do seu objetivo. Lembro-me de um irmão talentoso que perdeu um negócio milionário por tentar validar sua ideia genial antes de construir o protótipo funcional. Ele buscou aprovação no momento errado e para as pessoas erradas. A ideia vazou, o mercado se antecipou,
e a margem de lucro que ele havia calculado desapareceu completamente antes do lançamento oficial. Qualquer mestre experiente sabe que uma semente carrega todo o potencial da floresta, mas ela só germina sob o peso da terra, na escuridão absoluta. Se você desenterrar a semente todos os dias para mostrar aos outros como ela está crescendo, a luz do sol queimará os brotos fragilizados e todo o projeto morrerá ali mesmo. Vamos analisar os números reais por trás da assimetria de informação. O custo do seu capital de giro aumenta exponencialmente quando o risco da operação se torna de conhecimento público. Os fornecedores cobram mais caro e os clientes exigem mais descontos. A transparência excessiva no início de um projeto destrói o seu poder de barganha comercial. Quando você mantém um plano em absoluto segredo, você detém um monopólio exclusivo sobre aquela informação estratégica. Em qualquer sistema econômico, um monopólio é o cenário que gera a margem de lucro máxima possível. Você controla o tempo, os recursos e o impacto do lançamento sem sofrer pressões externas de pessoas que não entendem a visão. No instante em que você abre a boca e fala, você distribui esse monopólio gratuitamente. Você cria um ambiente de concorrência perfeita na sua própria vida. E como todo financista sabe, na concorrência perfeita, as margens de lucro sempre despencam para zero. O seu entusiasmo em contar novidades é o maior inimigo do seu enriquecimento próspero. Este é o verdadeiro segredo guardado dos grandes acumuladores de riqueza e poder ao longo da nossa história. Eles operam nas sombras do anonimato até que a estrutura financeira esteja completamente construída e irremovível. Quando o mercado finalmente percebe o que está acontecendo, já é tarde demais para qualquer concorrente tentar impedir o movimento de expansão. Os seus projetos pessoais e as suas ambições mais profundas são o seu verdadeiro tesouro nesta vida. Por qual motivo irracional você está distribuindo o mapa exato do local antes mesmo de começar a cavar para desenterrar o baú? Mantenha as coordenadas protegidas na sua mente até que a riqueza esteja devidamente segura em suas mãos. A cultura moderna afirma que você deve declarar seus objetivos em público para criar compromisso e responsabilidade. Essa é uma mentira conveniente, vendida para mentes fracas que não conseguem manter a disciplina por conta própria. O verdadeiro compromisso nasce de uma decisão íntima e inabalável, que não precisa de torcida organizada para ser executada com maestria. Durante um encontro ritual solene, os compromissos mais importantes assumidos não são gritados aos quatro ventos. Eles são selados em voz baixa, testemunhados apenas por aqueles que já provaram compreender o peso gigantesco de uma palavra dada. A sua responsabilidade é com você mesmo e com o resultado final, não com a curiosidade alheia e vazia. A prestação de contas pública cria um prazo de entrega totalmente artificial, baseado apenas no ego e na manutenção da sua imagem. Você ignora o ciclo natural de maturação do trabalho porque sente a necessidade urgente de mostrar progresso para os outros. Essa pressa desnecessária gera erros de cálculo terríveis e compromete a integridade do edifício. Sob essa pressão imaginária, você acaba tomando decisões financeiras precipitadas apenas para manter a falsa aparência de que está avançando rápido. Você queima reservas valiosas para comprar status antecipado e impressionar pessoas que não se importam com o seu sucesso. O custo dessa vaidade é descontado diretamente do seu futuro financeiro e da sua paz mental. É exatamente nesse momento que o fundamento do seu projeto começa a rachar de forma invisível. Você construiu o telhado luxuoso antes mesmo das paredes de sustentação estarem devidamente secas, apenas para mostrar aos vizinhos como a casa ficaria bonita. Quando a primeira tempestade real chegar, toda a estrutura desabará sobre a sua própria cabeça desprevenida. Como você pode aplicar essa antiga lição da pedra no seu cotidiano a partir de agora? A resposta exige disciplina. Primeiro, feche a boca imediatamente sobre qualquer plano que ainda não rendeu frutos. Segundo, faça uma auditoria implacável no seu círculo de convivência e elimine ouvintes indesejados. O silêncio é o filtro mais eficiente contra traidores. Você deve compartilhar as minúcias dos seus planos exclusivamente com aqueles que irão fornecer capital financeiro ou intelectual direto para a execução. Qualquer pessoa que não esteja investindo tempo, dinheiro ou conhecimento técnico no seu projeto não tem o direito de saber o que você está construindo. O acesso à sua mente deve ser extremamente caro. Qualquer indivíduo fora desse grupo seleto de construtores é um passivo oculto no seu balanço patrimonial. Eles adicionam risco ao projeto sem oferecer nenhum potencial de retorno correspondente. A matemática dessa relação é inegavelmente assimétrica e sempre trabalhará contra você.
Elimine o vazamento de informações e você protegerá a sua margem de manobra contra imprevistos externos. Um membro da ordem verdadeiramente instruído compreende, em cada sessão, que o silêncio absoluto constrói uma câmara de pressão interna. Essa pressão contínua é o combustível necessário que força a execução diária. Sem a válvula de escape barata de contar os planos aos amigos, a única maneira de aliviar a tensão é sentar e trabalhar arduamente. Quando você não pode falar sobre o que deseja fazer, o seu corpo entra em um estado de urgência silenciosa. A energia cinética se transforma em movimento produtivo e direto. Você deixa de ser um teórico do próprio sucesso e passa a ser o operador braçal da sua própria ascensão financeira e do seu crescimento intelectual. As ações tomadas no silêncio rendem juros compostos de forma muito mais eficiente e rápida. Não existe atrito externo para frear o momento de aceleração que você construiu solitariamente. Cada pequeno avanço se soma ao anterior, sem a interferência destrutiva das dúvidas alheias ou dos conselhos medíocres de pessoas que nunca construíram absolutamente nada de relevante. Pense no silêncio sistemático como um poderoso paraíso fiscal para sua energia produtiva. Ao calar sobre os seus planos, você evita a pesada tributação emocional imposta pelas opiniões e pelo pessimismo dos outros. Todo o lucro do seu foco retorna 100% para o reinvestimento na sua própria obra, acelerando o prazo de entrega final. No momento exato em que você finalmente apresenta o trabalho concluído ao mundo, o impacto gerado é estrondoso e absoluto. Você não está mais pedindo permissão para existir, nem buscando aprovação para tentar. Você está apresentando um fato sólido e consumado contra o qual não há argumentos válidos ou espaço para qualquer tipo de dúvida razoável. Esta é a verdadeira transmissão de conhecimento passado através de gerações de homens excepcionais. O poder genuíno sempre residiu na preparação oculta e calculada, nunca na execução espalhafatosa perante as multidões ignorantes. A fundação de um império duradouro é escavada nas madrugadas solitárias, muito longe dos holofotes e dos aplausos temporários que viciam o ego humano. O mundo moderno costuma respeitar profundamente o aparecimento repentino do sucesso incontestável, ignorando completamente os longos anos de trabalho calculista e silencioso que tornaram aquilo possível. Deixe que as pessoas pensem que você teve uma sorte repentina. A ilusão de facilidade protege a sua verdadeira metodologia estratégica dos olhos da concorrência e preserva a sua vantagem. O relógio não para e você está ficando sem tempo útil. Cada novo dia que você gasta apenas falando sobre os seus planos grandiosos é um dia em que você perde irreversivelmente a vantagem tática do inesperado. O mercado é rápido, as pessoas são cruéis e a oportunidade não espera por quem precisa ser validado constantemente. O custo invisível da sua indiscrição está acumulando juros severos contra o seu próprio patrimônio neste exato segundo. Seus concorrentes estão ouvindo com atenção, ajustando as velas e roubando o vento que deveria impulsionar o seu barco. O preço da sua vaidade será pago com o fracasso absoluto daquilo que um dia foi a sua melhor ideia. Chegou o momento decisivo de implementar este princípio esquecido na sua realidade prática. Recolha os papéis, revise os seus cálculos matemáticos, sele os seus lábios definitivamente e retorne imediatamente ao canteiro de obras. A partir de hoje, a sua única resposta para o mundo exterior deve ser o barulho ensurdecedor da sua própria execução bem-sucedida e silenciosa. Enquanto você gasta horas preciosas tentando convencer estranhos sobre a genialidade dos seus projetos futuros, os verdadeiros construtores da sociedade já estão assentando tijolos desde o amanhecer. A diferença de velocidade e de acúmulo de capital entre vocês não é um acidente do destino. É o resultado matemático de quem sabe controlar a própria língua sempre. O que discutimos aqui é indigesto para os fracos. Se você chegou até o final deste conhecimento, você definitivamente não é como a maioria barulhenta e fracassada. Você tem a rara coragem de construir no escuro. Se inscreve. Esse canal não é feito para qualquer um, apenas para quem compreende o peso do silêncio e age.